Esdras, capítulo 6. Diz assim: Então o rei Dario deu ordem e foi feita uma busca nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Ecbatana, a fortaleza que está na província da Média, se achou um rolo e nele estava escrito um memorial que dizia assim: O rei Ciro, no primeiro ano do seu reinado, baixou o seguinte decreto: com respeito à casa de Deus em Jerusalém, ela deve ser reconstruída para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Os seus fundamentos serão firmes, a sua altura será de 27 metros e a sua largura será de 27 metros, com 3 carreiras de grandes pedras e uma carreira de madeira nova. As despesas serão pagas pelo Palácio Real. Além disto, os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, que Nabucodonosor havia tirado do templo de Jerusalém, levando-os para a Babilônia, serão devolvidos para o templo de Jerusalém, cada utensílio para o seu lugar. Serão recolocados na casa de Deus. E agora você, Tatenai, governador da região do outro lado do Eufrates, e também Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estão do outro lado do rio, fiquem longe daquele lugar. Não interrompam a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus e os seus anciãos reedifiquem a casa de Deus no seu antigo lugar. Também estou decretando o que vocês devem fazer com estes anciãos dos judeus para que reedifiquem esta casa de Deus, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do rio Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens para que a obra não seja interrompida. Também lhes seja dado dia após dia, sem falta, aquilo de que necessitam: novilhos, carneiros e cordeiros para os holocaustos ao Deus dos céus, e também trigo, sal, vinho e azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Isto para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Também estou decretando que, se alguém alterar este decreto, uma viga seja arrancada da sua casa e que ele seja levantado e pendurado nela, e que a sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderem a mão para alterar o decreto e para destruir esta casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto, que se execute com toda a diligência. Então Tatenai, o governador da região deste lado do Eufrates, Setar-Bozenai e os seus companheiros, assim o fizeram com toda a diligência, segundo o que o rei Dario havia decretado. Os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido. Reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção deste templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado do rei Dario. Os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com alegria a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo o Israel, segundo o número das tribos de Israel.
Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. Os que voltaram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês. Os sacerdotes e os levitas tinham se purificado e todos, sem exceção, estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que voltaram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim, os filhos de Israel que tinham voltado do exílio comeram a Páscoa juntamente com todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado das coisas impuras dos gentios da terra para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães sem fermento durante 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Assíria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Capítulo 7. Passadas estas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras veio da Babilônia. Esdras era filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias, filho de Salum, filho de Zadoque, filho de Aitube, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Abizua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Ele era escriba versado na lei de Moisés dada pelo Senhor, Deus de Israel. E, como a mão do Senhor, seu Deus, estava sobre ele, o rei lhe deu tudo o que ele havia pedido. Também vieram para Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo. Isto foi no 7º ano do reinado de Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês, no 7º ano deste rei. Ele partiu da Babilônia no 1º dia do 1º mês e, no 1º dia do 5º mês, chegou a Jerusalém, porque a mão bondosa do seu Deus estava sobre ele. Porque Esdras pôs no coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes entregou ao sacerdote Esdras, o escriba versado nas palavras, nos mandamentos e nos estatutos que o Senhor deu a Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu. Paz perfeita. Estou decretando que, no meu reino, todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir com você para Jerusalém, que vá. Você está sendo autorizado pelo rei e os seus 7 conselheiros para fazer uma averiguação em Judá e em Jerusalém, segundo a lei do seu Deus, a qual está em suas mãos. Leve a prata e o ouro que o rei e os seus conselheiros espontaneamente ofereceram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. Leve também a prata e o ouro que você achar em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes oferecidas espontaneamente para o templo de seu Deus em Jerusalém. Empregue esse dinheiro com diligência e compre novilhos, carneiros, cordeiros, com as suas ofertas de cereais e as suas libações, para oferecer sobre o altar do templo do seu Deus em Jerusalém. Com o resto da prata e do ouro, você e os seus irmãos podem fazer o que acharem melhor, segundo a vontade do seu Deus. E os utensílios que lhe foram dados para o serviço da casa do seu Deus, restitua-os diante do Deus de Jerusalém. E tudo mais que for necessário para o templo de seu Deus e que você tiver de providenciar, será pago pela casa dos tesouros do rei. Eu mesmo, o rei Artaxerxes, estou decretando a todos os tesoureiros que estão do outro lado do Eufrates o que segue.
Entreguem diligentemente tudo o que o sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, solicitar, até 3.400 quilos de prata, 10.000 quilos de trigo, 2.000 litros de vinho, 2.000 litros de azeite e sal à vontade. Tudo o que for ordenado pelo Deus do céu, que se faça com exatidão para o templo do Deus do céu. Pois por que haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também informamos a respeito de todos os sacerdotes e levitas, cantores, porteiros, de todos os que servem nesta casa de Deus, que não será lícito impor-lhes nem direitos, nem impostos, nem pedágios. E você, Esdras, conforme a sabedoria que o seu Deus lhe deu, nomeie magistrados e juízes que julguem todo o povo que está na região do outro lado do Eufrates, isto é, todos os que conhecem as leis do seu Deus, e que elas sejam ensinadas aos que não as conhecem. Todo aquele que não observar a lei do seu Deus e a lei do rei com diligência, seja condenado ou à morte, ou ao desterro, ou ao confisco de bens, ou à prisão. Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para adornar a casa do Senhor em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia diante do rei, dos seus conselheiros e de todos os seus príncipes poderosos. Assim eu me animei, porque a mão do Senhor, meu Deus, estava sobre mim, e reuni alguns chefes de Israel para voltarem comigo. E vamos a Miqueias. Miqueias, capítulo 6. Miqueias 6 diz assim: Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei adiante dele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. A voz do Senhor se dirige à cidade e é verdadeira sabedoria temer o seu nome. Escutem, ó tribo e todos os moradores. Ainda se encontram na casa dos ímpios os tesouros da impiedade e a medida falsa que eu detesto? Poderei eu inocentar balanças desonestas e uma bolsa com pesos adulterados? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência. Os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa. Assim também eu passarei a feri-los e os destruirei por causa dos seus pecados. Vocês comerão, mas não ficarão satisfeitos. A fome continuará nas suas entranhas. Tentarão pôr os seus bens a salvo, mas não conseguirão preservá-los. E aquilo que preservarem, eu entregarei à espada. Vocês irão semear, mas não colherão nada.
Vocês esmagarão as azeitonas, mas não se ungirão com o azeite. Pisarão as uvas, mas não beberão o vinho. Vocês observaram os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe e andaram nos conselhos deles. Por isso, farei de Jerusalém um lugar desolado e dos seus moradores um objeto de vaias. E vocês terão de suportar a zombaria dos povos. E que Deus abençoe a porção da sua palavra.